Olá, pessoal. Vamos começar aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui de outras plataformas de blockchain, tá? Então, a gente veio no curso inteiro aí falando de Ethereum, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho além de plataformas públicas, né? Que é a mais conhecida é o Ethereum. Vamos falar de outras plataformas, tá? Como as blockchain permissionadas, tá? Então, para a blockchain pública, né? Acabei de falar, a gente não tem nenhuma restrição de acesso ou envio de transações, né? A principal plataforma é o Ethereum. Mas existem outras plataformas aí menos divulgadas que o Ethereum já há bastante tempo, lá desde 2016, tá? O Ethereum, se eu não me engano, é ali 2015, 2014, né? Então tem algumas, como por exemplo o NEO e a EOS, que são um pouquinho mais conhecidas e são dessa época, 2016, né? O NEO tem gente que chama aí de blockchain chinês, né? E o EOS parece ter uma comunidade boa aí, inclusive no Brasil. Tá? Só que com o aumento do custo lá do Ethereum 1.0, não é o Ethereum Classic, tá? Mas é o Ethereum que a gente usa hoje em dia, o Proof of Work, né? Ele está, além de ser ruim para o meio ambiente, né? Muito consumo de energia elétrica, a gente teve um aumento de custo aí. Esse curso aqui está sendo gravado aqui em 2021. E diversas outras plataformas estão surgindo, né, como Cardano, Cosmos, Avalanche, Polkadot, Terra, Solana e até da Binance, né? Binance é uma das maiores exchanges que tem aí de Bitcoin e de Ethereum também. Eles lançaram a blockchain deles, se chama Binance Smart Chain. Tá? Então, isso aqui é o cenário para a blockchain pública, né? A gente não tem só o Ethereum, mas é aquele negócio, né? A gente, quando vai colocar alguma coisa em blockchain pública, né, a gente quer que as pessoas usem e é tudo baseado em quem dá suporte nessa tecnologia, o quanto de dinheiro está alocado nessa tecnologia, seja em Proof of Work ou Proof of Stake, tá? Então, a gente acaba indo pela maior, né, que é o caminho mais seguro. Aí vamos ver se essas outras que estão surgindo aí vão vingar ou não. Tá? Contudo, se a gente tiver uma blockchain que tem necessidade aí de autenticação para acesso a alguns dados, né, ou alguns dados precisam ficar privados, né, não são todos públicos, existe a opção de blockchain permissionada. Tá? A blockchain permissionada, também chamada de consórcio, né, porque ela é composta só dos membros que podem ter acesso à blockchain. Tá? As principais plataformas de blockchain permissionada são o Hyperledger, que hoje em dia está com a Linux Foundation, ela surgiu com a IBM e depois foi passada para a Linux Foundation. Tem o Corda, que é da empresa chama R3, e tem o Quorum, que surgiu lá com o banco JP Morgan, mas que hoje em dia, depois foi comprado, está com a Consensys, né, que é uma das maiores empresas aí que trabalham com plataforma Ethereum. Só falando um pouquinho aqui sobre o Hyperledger, né? Então, a plataforma aí com diversos softwares dentro, tá? Encabeçada aí pela Linux Foundation, tá? E tem outras coisas aqui dentro, né? O mais conhecido, o Hyperledger, assim, a ferramenta do Hyperledger mais conhecida é o Fabric, tá? Que é o primeiro que surgiu, que tem uma arquitetura modular, né? Funciona ali, você vai fazer programação de smart contracts em Go, tá? Mas tem muitas outras coisas aqui dentro do Hyperledger, tá? Como, por exemplo, gestão de identidades com Indy, tem, por exemplo, Sawtooth e o Burrow, que trabalham com Ethereum Virtual Machine, tá? Então, daria para você colocar alguma coisa em Ethereum ali dentro, tá? Entre outras, tá? Tem aqui embaixo a explicação de cada uma delas. E assim, o Hyperledger ele é muito utilizado em aplicações blockchain de propósito geral, né? Ele surgiu muito com o lobby aí da IBM, então 2017 teve um boom de blockchain, né? Teve muita influência da IBM nisso, fazendo propaganda e colocando notícia em mídia para poder que todo mundo saiba de blockchain e tenha aquela vibe de blockchain para poder vender as consultorias delas lá com Hyperledger. Então, é muito utilizado na área de saúde, energia,
Um pouco menos na área financeira, tem outros estudos de caso em logística, tá? Mas é de propósito geral, assim, não foi proposta para uma aplicação específica. Tá? Já falei que o Fabric é o mais conhecido e os smart contracts são programados em Go, Go Language. Agora falando um pouquinho do Corda, tá? O R3 Corda, ele foi criado para atender as necessidades dos bancos, tá? Então, o sistema financeiro que criou o blockchain, assim, através de um consórcio, né? Com o Corda, junto com a empresa R3, né? Aqui tem um logo aqui de diversos bancos e entidades financeiras que participaram desse projeto. O Corda, apesar de ter sido criado por bancos, né, a versão original lá dele é open source, todo open source, assim como o Hyperledger, né, que está lá na Linux Foundation. Tá? Mas em um determinado momento, né, o Corda assim, sempre surgiu para a necessidade de bancos, né, e em um determinado momento, é claro que eles iam querer começar a vender produtos e coisas relacionadas com a tecnologia, porque eles não estavam trabalhando ali de graça, né? Mas, então, o objetivo do Corda é ser atender as necessidades empresariais, tá? Então, ele tem tudo para atender grandes empresas. Existem vários mecanismos de consenso. Ele tem uma privacidade e governança assim forte para garantir que nada seja liberado sem autorização, e usa as tecnologias bem comuns aí de serem encontrados no mercado, né, como por exemplo Java, SQL e filas de mensagens, né, que é o Message Queue. Então, se eu não me engano, foi 2017 ou 2018, o pessoal da R3 lá recebeu um investimento forte assim de rodada de capital para tornar o Corda um produto vendável, né, para empresas. Então, eles hoje em dia tem duas distribuições. Ele tem o Corda Open Source, que engloba essa parte aqui do meio, de ferramentas, tudo básico para você fazer uma aplicação usando o Corda R3, né, para uma blockchain, você consegue fazer com Open Source. Mas no Corda Enterprise, que é esse pessoal que está aqui em volta, você tem algumas facilidades e essas facilidades são cobradas, tá? Então, eles vendem lá a assinatura do Corda Enterprise para as empresas. Tá? Aqui tem uma comparaçãozinha, né? Todos esses slides aqui eu tirei de apresentações do próprio pessoal do Hyperledger e do Corda, né? Então, tem algumas coisas em inglês e aqui tem algumas coisas em espanhol também. Então, aqui tem uma comparação entre o Ethereum, o Hyperledger Fabric e o Corda R3, tá? Então, assim, os principais casos de uso, né? A Ethereum é um propósito geral, mas tem muita questão de token e de finanças, né? Principalmente moeda, né? Transacionar. O Fabric, ele é muito B2B, né? Que ele faz transação entre empresas, né? E aqui é para a indústria financeira. A governança, né? Aqui a gente tem no Ethereum uma organização autônoma descentralizada, né? O DAO, tomando conta disso. Aqui a gente tem a governança pela Linux Foundation e aqui tem uma empresa só, que é a R3. A operação, né? O Ethereum é público, o Hyperledger Fabric ele é permissionado e o Corda também é permissionado. Então, hoje em dia, o Ethereum está Proof of Stake e os outros dois aqui vocês podem customizar, mas geralmente é alguma coisa que não é Proof of Work, tá? Quem são os caras que participam do consenso? No Hyperledger são todas as empresas do consórcio. E no Corda tem uma coisa curiosa que quando você está enviando uma transação de um nó para o outro, só esses dois nós participam do consenso. Contratos inteligentes, né? Tem Solidity, Go Language e aqui é Java, mas o pessoal programa mesmo em Kotlin. E moeda, o Ethereum tem o Ether e não existe moeda aí, pelo menos nunca vi um estudo de caso de moeda usando o blockchain permissionado. Por último, tem um cara aqui que é um pouquinho menos conhecido, mas que vale a pena falar, que é o Quorum. Tá? O Quorum ele foi criado aí como uma versão permissionada do Ethereum.
Então, o pessoal lá da JP Morgan, lá em 2016, queria usar a blockchain e queria aproveitar o que já existia aí, por exemplo, o Ethereum, Solidity, etc. E eles foram lá e criaram uma camada ali a mais para você poder trabalhar com um Ethereum permissionado. Em 2020, né, a Consensys comprou, tá, o Quorum da JP Morgan. Então, hoje em dia, o Quorum ele é um produto da Consensys e eles estão agregando coisas para poder vender, por exemplo, suporte para o mercado, entre outras coisas mais. Tá, mas o interessante do Quorum é que se você hoje em dia programa em Ethereum, ali Solidity, né, e está acostumado a trabalhar com tecnologias para blockchain pública, né, ele é o que tem menos fricção, né, para o desenvolvedor migrar para uma blockchain permissionada. Então, assim, se você sabe Ethereum Solidity, que é o que eu estou ensinando nesse curso, eu acho que para montar uma blockchain permissionada, a forma mais fácil de você montar seria com Quorum. Tá? Porque você aproveita todo o teu código, aproveita todo o conhecimento que você já tem e só vai colocar algumas camadas a mais ali para poder fazer o permissionamento da sua blockchain. Beleza, então acho que foi isso, né? A gente mostrei as principais plataformas de blockchain para rede pública e permissionada. Não falei de rede privada aqui, você pode criar uma rede privada, por exemplo. Você pode pegar o Ethereum e fazer deploy dela numa rede local, igual a gente fez no curso aqui também. E sem deixar ninguém acessar essa rede. Então, ela fica só para quem tem acesso à rede. Você leva a camada de autenticação e autorização para uma camada de rede. Aí você usa VPN, entre outras coisas mais. Então, é uma opção também de você usar blockchain privada, né, esse conceito. Tá bom? Obrigado aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Com isso, a gente encerra aqui esse curso, né, de Ethereum, tá, e Solidity, e eventualmente eu coloco mais vídeos aí para vocês. Valeu, gente. Um abraço.